Pronto, e já são 5 horas e hoje tenho a certeza que vamos ter uma live fantástica aqui com a convidada Joana Moreira. Muito obrigada por teres aceito, bem-vinda. Obrigada eu pelo convite, é um gosto estar aqui a conversar contigo. Então, a Joana eu já conheci há algum tempo, nós até estávamos a dizer há quantos anos, e são para aí 8 anos, e quando eu conheci a Joana, ela já estava ligada ao voluntariado há bastante tempo, nos Transformas, e sem dúvida que eu vi nela traços que são raros em algumas pessoas, traços de coragem, integridade, força, criatividade, uma pessoa para a frente que faz acontecer e sem dúvida que ela tem uma jornada de vida que eu admiro como pessoa e como mulher e por isso hoje vamos partilhar aqui um bocadinho desse lado da Joana, na temática como o voluntariado mudou a minha vida, que eu sei que também que é uma parte querida da tua vida, o voluntariado, e então eu primeiro começava, para aqueles que não te conhecem bem, para falar um bocadinho de ti. Quem é a Joana hoje? Olha, eu costumo dizer quando me perguntam que eu sou uma inquieta com a vida, logo sou empreendedora social. Portanto, assim numa frase, e porque eu sei que tu não queres que eu fale muito já, eu diria que sou uma inquieta com a vida e com as coisas que nós podemos fazer e com os problemas que existem no mundo. Sem dúvida. Olha, eu concordo e acho que quem te conhece, sem dúvida que essa frase se encaixa em ti. E olha, como é que o voluntariado entrou na tua vida? Por onde é que tudo começou? Olha, eu comecei a fazer voluntariado há 16 ou 17 anos, quando andava no secundário, portanto eu sou filha única, achava que tinha muito tempo livre no verão, como a maioria dos miúdos tem, nós temos quase 3 meses de férias de verão, pronto, e achava que era um aborrecimento estar 3 meses sem fazer grande coisa e queria fazer alguma coisa com o meu tempo. Portanto, eu digo muitas vezes que comecei a fazer voluntariado por um ato egoísta, que era eu queria ocupar o meu tempo. Pronto, percebi onde morava em Olival, Vila Nova de Gaia, o que é que eu poderia fazer. Pronto, inscrevi-me como monitora de colónias de férias, portanto todos os dias acordava cedíssimo e acompanhava um grupo de miúdos do bairro social a ir para a praia com um conjunto de atividades, e a verdade é que no final desse mês e meio isso já tinha transformado a minha forma de ver o mundo só naqueles curtos espaço de tempo, e eu percebi que eu não queria que a experiência ficasse por ali. Então o que aconteceu foi que depois desse mês e meio eu inscrevi-me como voluntária do projeto Mais Jovem, que era um projeto num bairro social, e passei a dar uma atividade todas as semanas que se chamava Mais Artista, porque eu adoro artes e pintura e essas coisas todas, e portanto passei a fazer voluntariado regular lá no Mais Jovem e a acompanhar um grupo de miúdos com os quais ainda hoje falo. Eu acho que essa é uma coisa muito bonita do voluntariado, é podermos acompanhar o crescimento, e nunca mais parei. Portanto, eu comecei nessa altura, há 16 anos, e entretanto fiz voluntariado em muitos contextos, até chegar ao Mais Jovem, e foi assim que tudo começou. E tu achas de curiosidade que toda a gente pode fazer voluntariado? Olha, eu tenho a certeza que toda a gente pode fazer voluntariado, nem toda a gente pode fazer todo o tipo de voluntariado. Ou seja, há voluntariado na causa animal, há voluntariado na área da saúde, na área da educação, com crianças, com séniores, com pessoas com perturbações mentais, portanto há uma série de áreas diferentes, e portanto as pessoas têm que estar preparadas para a área que vão fazer voluntariado. Por exemplo, eu adoro animais, assim como muitas outras pessoas, mas trabalhar fazer voluntariado num canil, por exemplo, se gostas de animais, tens que ter muito discernimento para não teres vontade de trazer os animais todos
para casa. Portanto, se não te sentes capaz de fazer esse tipo de voluntariado, se calhar vai fazer outro de, olha, seres monitora de colónias de férias. Portanto, toda a gente pode ser voluntário, mas atenção que é importante escolher qual é que é a área em que eu me enquadro, também numa determinada fase da vida. Por exemplo, vou-te dar outro exemplo, que há muitas pessoas que infelizmente, por exemplo, têm um cancro, um problema de saúde, ainda não estão recuperadas e têm muita coisa de agora eu quero ser voluntária no IPO. Mas se os fantasmas ainda não estão todos resolvidos, se calhar vai ser pior a emenda que o soneto, como se costuma dizer, não é? Vão ser voluntários num contexto que ainda traz muita carga emocional negativa à pessoa e, portanto, ainda não está emocionalmente preparada. Vão fazer uma coisa mais leve e, se calhar, uns anos depois, quando se recompuserem disso tudo, vão fazer voluntariado nesse contexto. Acho que isto é extremamente importante. E como é que achas que o voluntariado mudou a tua vida, ao longo da tua vida? Olha, o voluntariado trouxe-me aqui. Portanto, o voluntariado, mais do que mudar a minha vida, moldou a minha vida. E se calhar contar um bocadinho do percurso, que é, eu depois de ter entrado no mais jovem, decidi também no meu ensino secundário que queria ir para a psicologia, portanto que queria ser psicóloga, porque eu queria entender melhor os problemas da sociedade e esta questão da injustiça social, portanto, e fui para a Universidade do Porto estudar psicologia. Quando entrei na faculdade, e enquanto estudava inscrevi-me na Tuna, que para mim é um grande grupo de voluntariado na área da música, e portanto andei 6 anos na Tuna, que me ensinou praticamente tudo o que eu sei sobre comunicação, porque eu era extremamente tímida, super insegura, e portanto estar num palco a ter que atuar para muitas pessoas e falar para muitas pessoas ensinou-me comunicação, ensinou-me uma coisa extraordinária, que é como gerir um grupo de 52 mulheres, que não é nada fácil. Portanto, gerir pessoas também aprendi no voluntariado. Depois, entretanto, eu fiz parte do GAS Porto, que é o Grupo de Ação Social do Porto, em que estive a trabalhar de forma voluntária com pessoas com demência e, portanto, todas as experiências de voluntariado, e eu sei que nós já vamos chegar a Santo Tomé, porque aí deu uma volta grande na minha vida, moldaram tudo aquilo que eu fui fazendo, ao ponto de eu terminei o meu curso, não é? 5 anos, mestrado integrado, e no final do meu curso decidi que eu não queria ser psicóloga. Eu queria ser empreendedora social, porque como cruzei muitos contextos, e atenção que eu sou uma privilegiada, porque filha única, andei na música, andei nas artes, tinha uma série de atividades, e só quando comecei a entrar no bairro e nestes contextos, é que comecei a perceber que o mundo é mais do que nós próprios, sabes? E eu acho que isso mudou a minha forma de ver o mundo, a minha forma de agir sobre o mundo, e o que eu faço hoje, que é ser empreendedora social nesta lógica de que problemas é que tu tens, o que é que eu posso fazer para resolver os teus problemas e, portanto, e depois todas as competências, não é? De comunicação, de gestão de pessoas, de resiliência, de entendimento. Acho que fez de mim o que eu sou hoje. Se eu não fizesse voluntariado, tenho a certeza absoluta que eu não estava onde estou. Os meus melhores amigos são pessoas que eu conheci a fazer voluntariado. As pessoas mais inspiradoras da minha vida são as pessoas que eu conheci a fazer voluntariado. Portanto, acho que moldou a minha forma de ser, sem dúvida. Então podemos dizer que através do voluntariado, claro que dependendo do tipo de voluntariado, pode-se desenvolver diferentes skills. Sem dúvida nenhuma. E imagina, eu sou cada vez mais, não é contra, mas eu cada vez menos concordo, acho que é melhor assim, com o nosso sistema de ensino. Porque é formal, não é? Obriga-te a aprender as coisas de uma determinada maneira. Felizmente agora tem havido outros movimentos educativos mais alternativos. E, portanto, o que eu acho é que o sistema de ensino está a formar máquinas, não é? Nós todos aprendemos da mesma forma, temos um currículo que temos que cumprir e que temos que aprender, e um ave a todos os professores, porque independentemente dos miúdos que eles têm, eles são obrigados a ensinar aquilo e os miúdos têm que aprender aquilo. Portanto, se nós não formos fazendo outras coisas,
nós não vamos desenvolvendo outras competências, como a empatia, como o sentido do mundo, como a comunicação, como a própria gestão emocional, portanto, toda uma série de competências que eu acho que a escola, que é onde nós passamos a maior parte do nosso tempo, não é? Na escola e na faculdade, não desenvolvemos, e eu digo muitas vezes, sem arrependimento, e muitas vezes estão académicos a ouvir, que quase tudo, se não tudo o que eu aprendi foi a fazer voluntariado ou em experiências fora o contexto académico. E acho que isso depois também distingue as pessoas, e quando tu te cruzas com as pessoas no mercado de trabalho, tu sabes quem é que fez outras coisas para além de estudar, tu sabes, não é? Pela forma como a pessoa fala, como ela empatiza contigo, como ela te ouve. São pessoas que têm mundo, e ter mundo é fazer voluntariado, é viajar, é fazer toda uma série de coisas que desenvolveram as tuas competências para além daquilo que é suposto e que tu aprendes na escola, que nós aprendemos na escola. Olha, enquanto tu estavas a falar, eu por acaso reparei numa pergunta que acho que é pertinente. Para quem não sabe bem o que é empreendedorismo social, será que poderias explicar o que é isto do empreendedorismo social? Claro. Eu digo empreendedorismo social, mas cada vez mais gosto da designação empreendedorismo de impacto. Portanto, um empreendedor social é alguém que é inquieto com o mundo e, portanto, percebe quais é que são os problemas da sociedade, e um problema social é um problema que é importante para muitas pessoas ou para um conjunto pequeno e afeta muito intensamente essas pessoas, problema que é importante, que é negligenciado, portanto, ainda há poucas organizações a tentar resolver o problema e que têm externalidades. Há uma série de problemas sociais, não é? A obesidade infantil, por exemplo, é um problema social. Porquê? É um problema importante, cada vez há mais crianças com obesidade. Isso tem imensas consequências na vida destes miúdos. O rendimento é mais baixo, são mais facilmente vítimas de bullying, portanto, é um problema social. A falta de participação cívica e social das pessoas é um problema social, porque se nós nos queremos desenvolver enquanto sociedade, temos que ir votar, temos que participar. A questão da crise dos refugiados, por exemplo, é todo um problema social. O empreendedor social, basicamente, detecta esses problemas e pensa em soluções que sejam inovadoras para resolver esses problemas. Depois cria uma solução, e a solução depois tem a designação ou da associação ou da empresa, portanto são pessoas que ocupam o seu tempo a resolver problemas sociais. Acho que é a grande diferença entre um empreendedor, não é, que visa o lucro e cria produtos ou serviços que visem o lucro, não estão necessariamente a resolver um problema de ninguém, e depois tens os empreendedores de impacto, que definem um problema social que querem atacar, com uma equipa competente ou experiente criam uma solução, e essa solução visa gerar impacto positivo para o mundo, não é? Se não houvessem problemas sociais, os empreendedores sociais não existiam. E tu, como empreendedora social, qual é a sensação quando tu sentes que estás a fazer a diferença em alguém? Imagina, essa é uma pergunta muito difícil para eu responder. Para mim, não há outra forma já, sabes? E, portanto, no início, e mais no início dos Transformas, quando eu me juntei há mais ou menos 7 anos, era muito esta lógica de eu vibrava com as mudanças dos miúdos, vê-los no início do ano letivo. Nós trabalhamos com crianças e jovens em risco nos Transformas, portanto, miúdos muito mal comportados, com más notas, super revoltados com a vida, e eu adorava estar com eles no início, acompanhar o processo e depois ver no final. E hoje nós já temos miúdos que são nossos voluntários, portanto nós mudamos a vida deles ao ponto de agora já são eles a mudar a vida de outros miúdos, e eu vibrava com isso. Hoje confesso que eu não fico tão entusiasmada, porque eu já sei o valor do que nós temos e, portanto, não atingir isso, não ver essas mudanças, é que é estranho para mim. E, portanto, e mesmo agora com a MedPanda, que foi uma startup de impacto que eu lancei o ano passado, com a Liliana na área da causa animal, só hoje nós já distribuímos ração a mais de, acho que hoje foram 15 associações de tarde, e eu deito-me, desculpa, com o sentimento de dever cumprido, ao mesmo tempo que isto já é a minha normalidade, de este impacto que tu geras todos os dias. Quando isto não acontece, é que para mim é estranho.
quando não mudamos a vida de alguém, ou não temos uma história bonita para partilhar, ou quando uma Câmara Municipal não nos liga a agradecer o nosso trabalho, para mim já começa... É isso que é estranho, e não o impacto positivo que nós estamos a gerar, o que é giro. O que é giro, mas tens noção que não há assim tantos empreendedores sociais, e com essa tua capacidade de ação e de, no fundo, de fazer as coisas, e que agora tu quase que, era o que estavas a dizer, para ti é uma coisa que estás à espera que aconteça. Sim. É um bocadinho. E sabes que eu acho que também eu não diria que não existem muitos empreendedores sociais, eu acho que cada vez somos mais, porque acho que cada vez as pessoas têm mais a consciência que a vida é muito pouco tempo e, portanto, nós temos que gastar o nosso pouco tempo a fazer coisas que gostamos e a mudar, acho eu, não é? E a mudar a vida dos outros de alguma forma, não é? Porque se nós temos um trabalho das 9 às 5 que não nos realiza, é questão de propósito, que tem-se falado há relativamente pouco tempo. Portanto, eu acho que cada vez há mais empreendedores sociais, porque há cada vez mais pessoas despertas para fazer acontecer coisas boas. E as pessoas, apesar que o Covid não foi nada positivo nisto, mas ainda não há mais empreendedores sociais do que poderiam haver, porque é extremamente cansativo, sabes? Tu sentes-te responsável todos os dias pela transformação que tu tens que gerar a partir do momento que te comprometes com uma série de pessoas, não é? Nós nos Transformers trabalhamos com 600 miúdos todos os anos, e mais algumas avós, e portanto, e se tu falhas, não é? Há um conjunto de pessoas que passam a depender de ti, da tua energia, do que tu estás a fazer, e é muito cansativo. Ainda hoje de manhã conversava com um amigo sobre isto, que também é empreendedor social e que está extremamente cansado, porque é todos os dias isto de, e agora como é que eu consigo melhorar ainda mais a vida das pessoas? E é sempre esta busca de sentido pelo outro. É muito cansativo, é mesmo muito cansativo. Portanto, eu não sou aquela pessoa que diga agora temos de ser todos empreendedores sociais, porque isto é espetacular, sim, é espetacular, mas é muito cansativo e é muito duro. Portanto, somos poucos e não somos mais por causa desta, eu não diria falta de resiliência, mas desta falta de preparação para nós sermos resilientes o suficientes para continuarmos a existir e a fazer coisas. Pois, sim. Mas é engraçado isso que tu disseste, que também ligaste um bocadinho agora ao propósito e falaste mais de propósito, porque isto do propósito não é exatamente uma coisa muito racional, é uma coisa mais que se sente e que se segue a intuição. Contigo foi assim? Tu sempre seguiste no fundo o teu coração e o teu coração levou-te neste caminho? Sim, imagina, eu acho que sempre fui tomando as decisões que me faziam sentido. E nesse processo fui descobrindo o meu propósito. Porque eu também acho que aquela lógica agora que há de toda a gente tem que saber qual é que é o seu propósito. Se as pessoas não experimentarem coisas, não conhecerem pessoas, não viajarem, é muito difícil tu descobrires. Portanto, eu fiz este caminho desde os 16, de fazer voluntariado, conhecer pessoas e lugares e estar com pessoas com deficiência e com miúdos e etc. E, entretanto, entrei na faculdade e no final da faculdade fiz um bootcamp em empreendedorismo social e no final desse bootcamp lembro perfeitamente que cheguei a casa, namorava com o meu pai, e disse: eu não quero ser psicóloga, eu quero ser empreendedora social. E ainda hoje os meus pais não sabem muito bem ou não entendem muito bem o que é que eu faço, o que é isto ser empreendedor social. E portanto, depois disso, fui contratada para um projeto de empreendedorismo social, do qual estive 3 anos. Depois fui para Santo Tomé e Príncipe, fazer uma missão de voluntariado internacional. Quando cheguei dei uma volta à minha vida, porque me despedi desse trabalho, terminei uma relação de muitos anos, porque houve uma série de coisas que eu não tive saudades
quando estava a fazer voluntariado. Isso fez-me questionar se as coisas eram efetivamente assim tão importantes na minha vida ou não. E, portanto, nessa altura, ou antes de ir para Santo Tomé, tínhamos juntado aos Transformers, que é a minha organização do coração, que tem a melhor equipa do mundo desde então. Portanto, fui descobrindo pessoas que me inspiravam muito. Portanto, eu acho que fui descobrindo o meu propósito neste caminho de fazer coisas e estar em contacto com coisas. E acho que isso é extremamente importante depois para tudo, não é? Para te sentires tranquila, para teres vontade de acordar de manhã. Para tu perguntavas-me antes de estarmos em direto como é que eu me estava a sentir. Eu disse-te que estava muito cansada e efetivamente eu estou muito cansada, mas estou muito feliz e portanto acho que isto é super importante e quem me dera que houvessem mais pessoas cansadas mas felizes, significava que sabiam qual é que era o propósito e o que é que andavam aqui a fazer. Isso também, no fundo, o que queres dizer também é que também é uma viagem de autoconhecimento. Sem dúvida, sim. Sim, e de priorização, sabe? Ainda ontem, muito engraçado, que eu estou a fazer um programa de formação e ontem a formadora estava a dizer, imaginem que uma semana tem 100 horas em que vocês estão acordados. Onde é que vocês estão a gastar? Eu acho que até tem um exercício aqui. Onde é que vocês estão a gastar essas horas? Quantas horas é que gastas a trabalhar? Quantas horas é que gastas nas tuas relações com os teus amigos? Quantas horas é que gastas nas tarefas domésticas? Quantas horas é que gastas em tempo para ti? Portanto, nós tínhamos que calcular isto e depois tínhamos que calcular o nível de satisfação com as horas que estávamos a gastar em. E, portanto, deu uma coisa mais ou menos assim. E a minha parte roxa são as horas em que eu passo a trabalhar, que é grande, é a maior parte do meu tempo, a maior parte das minhas horas semanais são a trabalhar, mas também é onde eu me sinto mais satisfeita. E eu acho que este exercício foi muito engraçado por causa disto, porque às vezes as pessoas calculam, passo tantas horas a trabalhar, eu calculei são 60 horas por semana que eu passo a trabalhar. Mas quão satisfeita é que as pessoas estão, e a maioria delas quer é que chegue à sexta-feira, não é? Porque é fim de semana. Eu sou mesmo feliz a trabalhar e nós nos Transformers dizemos que nós não trabalhamos para os Transformers, nós trabalhamos a partir dos Transformers, para o resto do mundo, para outras organizações. E acho que este sentimento de liberdade também faz com que nós gostemos tanto de fazer parte disto. E está aqui o Pedro no Instagram a dizer: és linda, Joana, porque estas são as pessoas dos Transformers, não é? Tivemos a sorte de nos cruzar e agora temos é que aproveitar isso. Eu sei que estou a andar assim, aos S's, para te responder, mas acho que estou a chegar lá, desculpa, Rosário. Claro, isso sem dúvida que chegaste, e que falaste muito bem, e aliás isso é um excelente exercício para fazermos todos em casa, percebermos onde é que estamos a despender o nosso tempo e se realmente se estamos contentes, onde é que estamos a colocar o nosso tempo. E isso é muito importante, termos essa consciência, porque muitas vezes não temos essa consciência. É isso. Mas tu falaste um bocadinho aí numa fase na tua viagem que mudou depois um bocadinho a tua vida e que houve uma altura em que tu foste à minha casa e até partilhaste um bocadinho e eu realmente achei incrível a tua partilha e até hoje eu lembro-me dela. E conta-nos mais um bocadinho como é que foi essa viagem a Santo Tomé e Príncipe. Olha, eu queria há muitos anos fazer voluntariado internacional, só o consegui fazer em 2015. Hoje sou uma crítica de voluntariado internacional, porque acho que é mesmo importante, porque há muito esta sensação ou esta necessidade das pessoas irem fazer voluntariado lá fora. Eu acho que é uma experiência única, mas sou crítica porque eu acho mesmo importante as pessoas primeiro fazerem voluntariado nacional, mais uma vez para perceberem a sua capacidade de dar resposta a determinadas áreas e, portanto, se não tiverem a experiência de voluntariado nacional, tenham-na antes de irem para que sítio for fora do país. E, portanto, eu em 2015 fui um mês e meio para Santo Tomé e Príncipe implementar um projeto na área da educação não formal e Santo Tomé
se eu já achava que a área social do impacto era a minha, sei lá, o meu caminho, em Santo Tomé fiquei com todas as certezas. E por muitas razões, porque quando voltei questionei quase tudo, porque lá, e eu lembro de partilhar isto contigo, não é? Lá os miúdos não têm lojas de brinquedos, portanto eles querem um carrinho ou querem uma bola, eles veem o que é que está à volta deles, enrolam meia dúzia de coisas e é uma bola de futebol. Eles com restos de chinelos e meia dúzia de paus fazem um carrinho e brincam a tarde toda com os carrinhos. Não há aquela ostentação que nós temos, nós ocidentais, temos para nos compensar, nós temos que comprar alguma coisa. E, portanto, em Santo Tomé o que eu vi foi a simplicidade no seu estado mais puro e duro, e foi extraordinário. Eu senti-me como nunca me tinha sentido. Eu estava mesmo bem, não tinha, sabia que aquele era o meu lugar, e portanto estive lá este mês e meio. Depois houve uma série de coisas, como nós aqui já não questionamos o tomar banho ou não tomar banho, não é? Nós temos água corrente e portanto ligamos a água, estamos com a água o tempo que quisermos ligada e tomamos banho. Lá nós não tínhamos água quente e nem sempre tínhamos água. A água quente não era um problema, porque está imenso calor, portanto estávamos bem, mas nem sempre havia água, e portanto nós tínhamos uns reservatórios de água para encher quando tínhamos água e até para usar com a água da chuva, ficava reservado, e depois tomávamos bem com um baldinho, uma canequinha, e portanto era assim que nós tomávamos bem. E este back to basics na vida é mesmo muito importante, porque ali, não havendo luz, porque também acontecia não haver luz, tu aproveitavas as horas de sol ao máximo, e quando acabava a luz ias dormir. Eu vivia numa casa com mais 10 pessoas e, portanto, quer estivesses bem disposta ou mal disposta, tinhas que aprender a viver em comunidade. Nós éramos 11 e tínhamos um quarto de banho, portanto, tínhamos que nos organizar muito bem e perceber quais é que eram as verdadeiras necessidades de cada pessoa, e dar prioridade a quem estava menos bem do que nós. E, portanto, este viver em comunidade, lidares com, ou viveres consoante os recursos que existem, os recursos naturais, esta simplicidade dos miúdos, mudou muito a minha vida. E depois mudou, e eu conto muitas vezes esta história, e fico sempre emocionada quando a conto, que é, eu trabalhei durante este mês e meio com quase 60 miúdos, todos os dias. E havia um miúdo que mudou a minha vida, que é o Celso. Ele tinha 9 anos e ele praticamente não comunicava, a não ser através da agressão. Ele era extremamente agressivo, mas ia sempre às aulas, e eu percebi que ele gostava muito de desenhar, e portanto nós comunicamos este tempo todo através de desenho, que eu desenhava para ele desenhava para mim, desenhávamos os dois no chão, e o Celso nunca falou, até ao meu último dia, que eu lembro perfeitamente, estava a descer Ponta Figo, que é uma comunidade em Santo Tomé, e era a minha última aula. Estava a tentar não chorar, porque eu de todo que não queria voltar a Portugal nessa altura, e no final da estrada eles desceram todos comigo a cantar e estão sempre muito felizes, e o Celso disse-me, pela primeira vez falou e disse: "Sabes, Joana, não é justo." Eu disse: "Mas não é justo o quê?" Ele disse: "Não é justo tu vires aqui, fazeres com que nós nos apaixonemos por ti, e agora vais-te embora para a tua vida e nós ficamos exatamente na mesma." E é verdade, sabes? Esta noção de nós vamos porque nós achamos que vamos fazer muita diferença na vida deles. Eu voltaria a ir, porque eu sei que fiz a diferença na vida dos miúdos, mas ninguém lhes perguntou se eles queriam que nós fôssemos. Ninguém lhes perguntou se os projetos que nós fomos a implementar, ou neste caso vou falar por mim, não é? Que eu fui implementar, lhes servia. E esta noção de voluntariado internacional começou-me a assustar muito, sabes? De que fixe que é, nós agora vamos fazer mudar a vida daquelas pessoas, mas ninguém lhes perguntou se eles querem aquilo.
E o Celso tinha toda a razão, não é? E portanto eu prometi-lhe uma coisa. Desculpa. Sim, continua. E eu prometi-lhe uma coisa, porque depois é muito difícil, não é? Porque aqueles miúdos não têm telefone, não há caixa do correio e, portanto, nunca sabemos se os vamos encontrar. E eu prometi-lhe que, sim, eu tinha que voltar para a minha vida, mas que ia lá regressar tantas vezes quantas eu pudesse. Portanto, o compromisso foi ir lá ano sim, ano não. O ano passado era ano de ir, portanto, eu fui em 2015, 2017, 2019... Não foi em 2019 exatamente, era o ano de ir o ano passado, mas veio uma pandemia e os voos foram todos cancelados, aí de ir este ano, e vou sempre nesta lógica de perceber como é que eles estão, se posso fazer alguma coisa diferente cada vez que vou, porque nós somos responsáveis, não é? A lógica do príncipezinho, tu és eternamente responsável por aquilo que cativas, e portanto eu sou eternamente responsável por aqueles miúdos e pelo Celso. Aliás, aqui no meu escritório tenho uma fotografia dele e um desenho dele, para nunca me esquecer de não fazer coisas porque eu quero fazer e de fazer sempre coisas que os outros precisem. E pronto, e depois quando voltei mudei uma série de coisas na minha vida, custou-me horrores tomar banho, custou-me horrores o Natal, e eu chorava no Natal com a quantidade de presentes e de papel de embrulho. Eu sei que isto pode parecer um bocado ridículo, mas a verdade é que só quando vais e depois voltas de uma experiência destas é que começas a perceber que às tantas parte da forma como tu vives a tua vida não faz sentido. E pronto, isto aconteceu em 2015 e mudou muito a minha forma de ver o mundo. Adoro Santo Tomé, com todas as coisas bonitas, mas também menos bonitas. E pronto. Isto foi eu em Santo Tomé e este Celso, 9 anos, mudou a forma da minha vida e acho que vai mudar sempre. Mas, por exemplo, mesmo quem não vá para uma experiência internacional, que foi o teu caso na tua história, o voluntariado pode nos dar esta perspectiva do que é que, ou fazer-nos pensar o que é que realmente é importante na nossa vida, o que é que estamos a fazer, não é? Claro que nessa situação o impacto foi muito maior e muito mais profundo, foi quase uma imersão total da tua vida lá e por isso, sem dúvida, que o impacto foi muito maior, mas qualquer pessoa se calhar pode ter este impacto de uma forma diferente, mas também na sua vida. Sem dúvida, olha, eu fiz voluntariado 2 anos no Centro Integrado de Apoio à Deficiência, no Porto, já através dos Transformers. E aquilo teve um impacto brutal na minha vida, que é muito na lógica de nós queixamos-nos muito, nós seres humanos queixamos-nos muito. Porque quando está a chover, porque quando está sol, o sol está muito quente. Portanto, nós, ser humano, estamos quase pré-programados para reclamar. E se há um exercício dificílimo que é tentarmos estar 5 dias sem reclamar de nada. É mesmo muito difícil fazer isto. E portanto, eu quando fui para o SIAD, aqueles miúdos estavam sempre felizes. Eram tudo pessoas com um atraso cognitivo muito significativo e depois tinha ainda pessoas cegas, surdas, mudas, acamadas, portanto, diversos tipos e níveis de profundidade da deficiência. E eu dava atividade de música e tinha um grupo extraordinário, eram adultos, eram 8 miúdos, não eram miúdos, né? Eles eram todos adultos. Um que só estava o tempo todo a gritar, tinha uma miúda que era cega, surda e muda, e eu pensei, quando me deram aquele grupo, eu pensei, e agora? Acho que o Instagram parou. Espera aí, Já está. já deve dar, já está. Estás-me a ouvir? Sim, sim. Boa. E quando me deram esse grupo, eu pensei, e agora o que é que eu faço? Com pessoas tão diferentes, com incapacidades tão diferentes, mas que estão sempre felizes. E, portanto, nós não precisamos ir para o outro lado do mundo, não é? É só perceber onde é que nós podemos acrescentar valor. Eu cresci imenso nesses 2 anos em que estive lá,
sempre que estava num dia menos bom e chegava lá, tipo, eles estavam sempre a rir e a perguntar por mim e a abraçar, e isto é tão fixe. E só é possível se tu estiveres disponível para fazer voluntariado e perceberes que o mundo é muito mais do que as tuas queixas e as tuas reclamações. Portanto, isto para te falar desta experiência em concreto, do Centro Integrado de Apoio à Deficiência, porque efetivamente, como é que eu, uma miúda, acabada de terminar o curso, porque disseram-me, vamos estar este grupo, tu és psicóloga, e portanto, tu has de saber. Não, tipo, eu tive que aprender que a miúda que era cega, surda e muda e tinha um atraso grande cognitivo, eu tinha que pôr a música muito alta para ela sentir a vibração da música no chão e perceber o que é que nós estávamos a fazer. Arranjei forma de ir buscar umas bolas que tinham umas rugosidades para ela mexer na bola e sentir alguma coisa. A faculdade não nos ensina isto, não é? Os livros também ensinam, mas tu tens que experimentar e perceber o que é que funciona. E, portanto, este desenrascanço também, que para mim é uma skill super importante para tudo na vida, foi o voluntariado que me ensinou, mais concretamente com estes miúdos, mas mais uma vez, eu comecei a fazer voluntariado lá, porque antes de mim tinham estado lá 2 voluntários que não tinham conseguido, que a questão da deficiência era muito difícil, que os miúdos babavam-se e há pessoas que são muito mais sensíveis e, portanto, é por isso que é importante percebermos também se encaixamos ou não. Eu acho que me saí bem, porque eu tenho um tio com deficiência mental, eu cresci com o meu tio. E, portanto, estas coisas tu também vais aprendendo, depois convém aplicar. Eu também não acho que toda a gente lá está, possa estar neste tipo de contextos, mas acho que estes contextos nos desafiam e experimentando lá percebemos o que é que faz ou não faz sentido para aquelas pessoas, porque tem que lhe fazer sentido a elas, não é a nós. E, por exemplo, eu achei muito curioso, para quem não viu a TED Talk da Joana, é espetacular, e espreitem, mas tu, no fundo, perguntas se realmente nós somos generosos e o que é generosidade. Sim, porque para mim generosidade é o reflexo de 2 coisas. Uma é da empatia e outra é da coerência. Eu não falo disto na TED Talk, faço algumas perguntas que nos levam aí. E acho que é o reflexo destas 2 coisas, porquê? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito concreto, não é? Todos os anos há as campanhas de recolha de alimentos do Banco Alimentar. Centenas de portugueses, e ainda bem que nós somos um povo solidário, doam para o Banco Alimentar. E acham que são generosos, não é? Porque efetivamente estão a doar e estão a contribuir para uma causa nobre. Mas no dia a seguir chegam ao trabalho e não perguntam, ou não dizem bom dia às pessoas, não perguntam ao colega de trabalho se o colega está bem, se não está. E nessa TED Talk eu falo disto, que é, será que nós somos generosos, não é? Será que quando chegamos dizemos bom dia às pessoas e boa tarde? Será que efetivamente nos preocupamos com as pessoas? Porque não basta só depois fazer posts e doar para fazer de nós generosos, não é? Esta questão da empatia e a coerência que é, que sentido é que faz aquelas pessoas que passam o dia todo mal dispostas, porque muitas vezes, ou quase sempre, não é? É reflexo de não gostam da vida, não gostam do trabalho, estão a ter algum desentendimento familiar e depois isso torna-as pesadas e mal dispostas. Mas ao fim de semana vão todos os fins de semana à missa, não é? E querem contribuir. E eu acho que é muito importante contribuir, mas e o resto, não é? E generosidade para mim é isto, é sermos coerentes, porque para mim não faz sentido ir à missa quando eu passo a semana toda a tratar mal as pessoas, mas isto sou eu, não é? E é o meu ponto de vista. E depois não empatizarmos com as pessoas. E, portanto, nós vamos sempre apanhar pessoas mal dispostas na nossa vida. A questão é como é que nós lidamos com elas, porque se nós formos mal dispostas, isso vai fazer escalar o comportamento da outra pessoa. Se nós formos simpáticos, se calhar isso vai mudar alguma coisa. E, portanto, isto tem que ser dos 2 lados, não é? Das pessoas que efetivamente já são generosas têm que educar as que não são, mas as que não são também têm que ser coerentes e começar a trabalhar isto. E temos todos que trabalhar em conjunto para sermos mais generosos. E no fundo nós podemos praticar a generosidade todos os dias
e até voluntariado, porque nós até podemos colocar no nosso calendário, olha, este tempo eu vou perguntar à minha vizinha se ela precisa que eu vá às compras para ela ou que lhe faça isto, e também é uma forma de voluntariado, nós conscientemente dedicamos aquele tempo a ajudar alguém. Sim, e mandar uma mensagem a um amigo, isto não pode ser considerado voluntariado, não é? Mas mandarmos uma mensagem a um amigo que sabemos que se calhar não está assim tão bem, a perguntar como é que ele está, a disponibilizarmos para ir tomar café, porque isto não é sobre nós. Eu também falo disto na TED Talk, não é? Isto não é sobre nós, o mundo não é sobre nós, é sobre os outros, porque nós somos os outros na vida de alguém, não é? Portanto, se nós não tratarmos bem as outras pessoas, nós não podemos estar à espera que elas nos tratem bem a nós. E eu acho que as redes sociais estão a destruir muito isto. E ontem tinha uma conversa também muito interessante com um influencer sobre isto. Não é? Porque o ódio agora é muito fácil. Tu criticas as pessoas porque escreves num comentário, e eu acho que isto está a fazer com que as pessoas sejam cada vez menos empáticas, mas também cabe-nos a nós tentar que isto não se projete na nossa vida, não é? Os miúdos já crescem agora com os telemóveis nas mãos, e é ok, a questão é como é que depois nós podemos trabalhar isso, porque efetivamente as redes sociais estão a ter um impacto muito negativo na generosidade das pessoas. Mas temos que lidar com isso e criar soluções, tem que vir algum empreendedor social criar uma solução para este impacto negativo que a rede social está a ter na empatia das pessoas, ou na baixa da empatia das pessoas. Olha, e para quem nunca fez voluntariado e gostava de saber, ok, mas está bem, por onde é que deve começar? O que é que deve pesquisar? O que é que deve fazer? Por onde é que pode começar um passo simples? Boa, então, primeiro quem nunca fez ou quem quer fazer, que faça alguma coisa, das mais simples às mais complexas, de ações mais pontuais a ações mais regulares. Nós nos Transformas lançamos no ano passado uma base de dados de entidades que querem receber voluntários, chama-se Stand Up for Something, portanto levanta-te para fazer alguma coisa, e se forem ao nosso site e forem à parte do Stand Up for Something, conseguem encontrar várias organizações por distrito que precisam de voluntários e podem entrar diretamente em contacto com elas, e também lançamos alguns vídeos com algumas causas para as pessoas perceberem o que é fazer voluntariado naquela causa em específico e perceberem com qual é que mais se identificam. Porque nós sentíamos isto, sabes, que muita gente queria fazer voluntariado, mas não podia fazer com os Transformas, porque nós estamos em 20 cidades, ainda não estamos em todas, e o nosso voluntariado é de setembro a junho, portanto é um compromisso grande, e muitas pessoas queriam e depois deixavam-nos e-mail, e portanto nós agora criamos está no nosso site, essa lista de organizações, mas eu diria que também há uma coisa extraordinária que se chama Google, e portanto se puserem voluntariado em Aveiro, idosos, há de aparecer alguma coisa, mas a minha recomendação é façam, e nós também fizemos um questionário há algum tempo para perceber as principais razões pelas quais as pessoas não faziam voluntariado, e a primeira delas é não tenho tempo. E, portanto, a única coisa que eu tenho a dizer sobre isto é, isso não é verdade. O tempo é a única coisa no mundo que é igual para toda a gente, sejam ricos, pobres, gordos, magros, de qualquer cor, todos nós temos 24 horas por dia. Aqui, na China, na Austrália, é igual, portanto, a falta de tempo não é uma razão. Se não tens tempo, é porque estás a gerir menos bem o teu tempo, e portanto tens de te preocupar em gerir melhor o teu tempo, em encaixar o voluntariado na rotina. Portanto, a questão de não faço porque não tenho tempo não é uma razão, porque quando as pessoas querem muito vão arranjar forma e vão passar a gerir melhor o tempo para incluir o voluntariado na agenda. Eu, no meu exercício de ontem, tenho lá voluntariado na agenda. Boa. É quase como o exercício físico, também não existe tempo, mas depois quando a pessoa quer muito, encaixa, não é? Ou quando assim. tem um problema de saúde, não é? E quando temos um problema de saúde, nunca temos tempo para fazer exames de rotina, etc. Quando temos um problema de saúde, aí já temos tempo para fazer exames, para comer bem, para ir ao médico, fazer exercício.
que é igual, não é? Se nós também queremos ter a maior consciência do mundo e sermos melhores pessoas, também temos que arranjar tempo para fazer voluntariado. Claro. Olha, então, eu estou a adorar esta conversa e para terminarmos, a última pergunta é se pudesses falar com a Joaninha, a Joana pequena, qual era o conselho que darias a ela hoje? Olha, eu acho, isso é muito difícil para mim responder. Portanto, eu acho que diria para ela seguir sempre a intuição, porque a verdade é que sempre que eu segui a intuição e analisei, sem analisar ao detalhe muitos prós e contras, as coisas correram bem. E portanto eu diria para ela ouvir mais a intuição dela e para medir menos os prós e os contras, porque às vezes depois de analisar os prós e os contras, a solução era o que a intuição tinha dito logo para ela fazer, e portanto eu diria isto, que é: não percas muito tempo a fazer análises matemáticas sobre os assuntos, segue a tua intuição mais vezes. Bom, olha, e se tivesses que definir voluntariado em 2 palavras, quais é que seriam essas palavras? Compromisso e crescimento. Está bem. Ficamos aqui com estas 2 palavras-chave, sem dúvida. E, Joana, muito obrigada por estares aqui. Obrigada. Foi um prazer. Este vídeo vai estar também no YouTube depois e no Spotify e no SoundCloud. Por isso, espero que tenham gostado e até à próxima. Até já, Joaninha. Obrigada, um beijinho grande, Rosário. Beijinho. Beijinho.